definindo Legião Urbana, entendeu? Assim, o que é Legião Urbana hoje, assim, pra vocês? Vocês têm uma definição, assim, da coisa. O que é Legião Urbana? O que é Legião Urbana? Legião Urbana é um conjunto musical que canta, um conjunto musical brasileiro que canta letras em português a partir de uma batida 4x4 e a partir de uma experiência urbana do que é ser um jovem brasileiro vivendo a partir dos anos 70, tendo uma experiência urbana na cidade. E de repente embora a gente não faça não seja uma coisa de pesquisa e de tentar incorporar coisas brasileiras no trabalho, assim, geralmente se a pessoa observa, o trabalho da Legião Urbana tem uma porção de coisas que são bem brasileiras. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, as pessoas às vezes não percebem, mas tem um traço romântico muito forte, tem um traço narrativo muito forte nas letras. E na parte instrumental... instrumental... E na parte instrumental, tem algumas coisas assim brasileiras também, especialmente a batida, porque o 4x4 está muito presente no Brasil. Então, assim, pode não ser uma coisa de samba, mas tem algumas coisas que remetem à modinha, ao chachado, ao shot, assim. Se bem que a gente não pensa muito nisso, não. A gente começou imitando as bandas inglesas mesmo. E é isso. Pois é, então vamos até começar, vou até mudar um pouco assim a história. Vamos começar até um pouco daí. Vocês começaram era uma coisa assim... Vamos chamar assim, era bastante uma coisa, uma batida assim, bastante primitiva, entendeu? Uhum. E até hoje vocês não mudaram muito isso. Uhum. Por que isso? Porque não tem, assim, até desde Legião Urbana 1 até o descobrimento do Brasil, tem coisas que são... Mas é o tipo de música que a gente gosta de fazer? Né, assim, porque cada disco tem que ser completamente diferente, a gente gosta de fazer, é o tipo de música que a gente mais gosta de fazer. Que é aquela batida tipo assim, ok, bom, Fá, começa, tum, tchá, tum, e vai. Assim, eu acho que o mais divertido é justamente isso, porque nem o Jimmy Page falava, o bom do rock é que não se aprende na escola. Então você com 3 acordes, com 4 ou 5 ritmos básicos, né, assim, é aquele ritmo A1 de bateria eletrônica, aperta o A1 aí, tum, tchá, tum, tchá. Você sai e faz músicas, eu acho que isso é assim, a coisa mais legal do rock and roll. Se nós tivéssemos planejado assim sermos músicos e fazer e tentar se expressar utilizando somente a música, certamente o trabalho seria muito mais variado e não teria esses aspectos todos que a música que a gente tem faz, que a música que a gente faz tem. Dá pra começar de novo? Começa tudo de novo do começo, porque assim eu fico tentando me explicar, eu acabo... É isso que eu ia comentar. 2 coisas que eu vou tentar comentar com você. Eu vou tentar assim, plá. Não, outra coisa. Depois que eu esquentar, eu vou embora. Ele sabe, é geralmente assim. E também não tem outra coisa. As primeiras 3 perguntas é Não olha pra câmera. Eu olho pra quem? Olha pra mim. Tá bom. Tá? Não olha pra lá, não. Olha pra mim. Eu posso olhar de vez em quando, né? De vez em quando dá uma olhadinha, mas tenta ficar... Essas perguntas são tão difíceis. O que é Legião Urbana, horas? Então, até que você me responda isso, entendeu? Tá bom, então começa de novo. Mas eu vou até começar de novo, já vou começar de uma outra maneira, assim. Tipo, enfim, vamos falar um pouco Tá bom. do descobrimento do Brasil. É só um conjunto de rock, sabe? Mas você não pode negar o seguinte, porque é um conjunto de rock, que é isso que eu estava te falando ali, entendeu? Ele desperta uma curiosidade nas pessoas. Né? Você acha por que, por exemplo, vocês chegaram a um ponto assim, de despertar tanta curiosidade, de ser um grupo assim tão diferente, vamos dizer assim, dos outros? Apesar de todo mundo fazer rock and roll, vocês são um grupo diferente. Bem, eu acho que eu já ia falar uma bobagem aqui, mas assim, eu acho que a gente desperta a curiosidade porque as letras, a partir do momento, assim, as letras e a própria atitude da gente, eu acho, falam da gente. Então, de repente, a pessoa que ouve uma canção da Legião Urbana, se ela se identificar, se ela gostar daquilo, ela vai sentir que aquilo é uma coisa que está sendo dita para ela mesma, entendeu? Então, entra em funcionamento uma série de coisas que geralmente a pessoa, assim, eu já percebi uma curiosidade muito grande, assim, das pessoas querem saber como a gente é, não para saber como a gente é, mas para saber se nós somos iguais a, sabe? Então, de repente, tem um menino que está lá ouvindo, poxa, você escreveu Teatro dos Vampiros, é igualzinho a história da minha vida, vocês são assim mesmo?
Então as pessoas têm essa curiosidade para saber mais assim se nós somos sinceros, se nós somos realmente honestos no que a gente faz e se essas experiências são realmente coisas que a gente viveu, né? E pelo menos até o descobrimento do Brasil eu posso dizer que com certeza que sim, que essas coisas todas, tudo que está nas letras, embora às vezes exista assim, a gente troque o nome, troque alguma situação e tudo, mas são sempre coisas que a banda já viveu, né? Não só eu escrevo as letras, mas é sempre em cima de coisas assim, sabe, que nós conversamos e em que ponto está a vida da gente e tudo. Eu acho que isso é o que gera uma certa curiosidade, porque a partir do momento que a gente não é percebido simplesmente como rock stars, de repente o cara que sai da limusine e vai pro palco e tudo, tem aquela vida que todo mundo já sabe como é, todo mundo quer saber como é que é a vida desses caras, se de repente eles falaram essa coisa que de repente é exatamente como eu me sinto, entende? É uma curiosidade que eu sempre tive, por exemplo, a respeito do Led Zeppelin, sabe? Ou então das minhas bandas realmente favoritas, por exemplo, eu morro de curiosidade para saber o que o Bob Dylan faz da vida dele, entendeu? Porque de repente as letras dele, assim, sabe, me dizem muita coisa, às vezes são coisas que me dizem respeito. E provavelmente é isso, ele fica em casa, sai para dar um passeio, sabe, namora, toma conta dos filhos, né? Lê um livro, vai para um show, vai num restaurante, sabe? Tem um dia que ele tá bem, tem um dia que ele tá mal. Então com a gente é a mesma coisa. Não tem mistério, eu acho. Eu acho que é... E, pois é, você falou essa coisa das letras de vocês, enfim, que as pessoas mais ou menos se identificam. Por exemplo, esse disco agora, falando dele, Descobrindo o Brasil, ele posso dizer assim que ele é um pouco mais otimista do que o último disco de vocês, né? Do que o 5, e consequentemente, eu não sei se por isso é consequência, ele é mais comercial também, assim. Talvez, se bem que o 5 vendeu muito, né? E teve 3 hit singles, assim, Vento no Litoral é um dos nossos maiores hit singles. Eu acho que Vento no Litoral e o Teatro dos Vampiros, junto com, assim, quer dizer, ele teve menos hit singles do que os outros LPs, mas os 3 que vieram bem. Foi Vento no Litoral, Teatro dos Vampiros e O Mundo Era Tão Complicado. Teatro dos Vampiros foi escolhida a melhor música do ano, sabe, por 2 ou 3 órgãos de imprensa, coisa assim. Vento no Litoral, 1 ano e meio depois, 2 anos depois do disco ter sido lançado, ainda estava sendo lembrada, né? A nossa turnê dos 5, que a gente deve ter feito o quê? Umas 15 apresentações só, foi lá, melhor turnê do ano. Então, eu não sei explicar essas coisas, tá? Agora, o que eu posso dizer é que o 5 é o nosso Pornography do The Cure, entende? Então, assim, depois do 4 Estações... Que é sempre assim, a gente lança um disco, por algum motivo, a gente lança um disco, aí todo mundo tem a reação, 4 estações, é preciso amar, vamos acabar com isso, vamos fazer uma coisa completamente diferente. E a gente vai e tenta fazer uma coisa completamente diferente. Nunca é completamente diferente. Mas assim, sempre assim, por exemplo, depois do Que País é Este, que era pesadão, que tinha conexão amazônica, a cocaína não vai chegar e tudo, aí veio 4 Estações, que era todo lírico e lindo. E é preciso amar, que eu fico brincando, mas é uma música muito bonita, eu gosto muito. Aí depois eu pensei assim, poxa, o que eu vou falar? Porque as pessoas ficaram, poxa, 4 Estações. Eu pensei, bem, não é bem assim, eu estava passando por... Nessa época nem tanto, porque eu escrevi o disco completamente, assim, as letras foi completamente careta. Mas, assim, eu estava vendo que as coisas não estavam bem, foi naquele período do Collor, né? Quer dizer, essas coisas todas influenciam e estava todo mundo muito negativo, muito... sem saber no que ia dar, que é um momento que eu acredito que ainda esteja acontecendo, mas hoje em dia eu acho que a gente já está tão tarimbado nessa coisa de Brasil, né? Ainda mais com essas coisas que aconteceram agora no começo de maio e tudo, eu acho que assim, sabe, não é mais surpresa, mas naquele momento, para mim, era um período de surpresa. E eu decidi fazer assim, tá todo mundo esperando o 4 Estações 2. Não vamos fazer isso, não. Vamos fazer uma outra coisa para, inclusive, a gente, como a gente trabalha a longo prazo, a gente ter uma liberdade maior no futuro, entendeu? E eu estava sentindo essas vibrações anos 70, tanto é que pouco tempo depois do disco ser lançado, veio esse revival dos anos 70, que eu não sei de onde que veio, entendeu? Parece que a gente que inventou, e é claro, não é verdade, né? Mas assim, veio toda uma coisa dos anos 70 e anos 70 e anos 70... Sabe, até revistas fazendo especiais sobre rock progressivo, eu pensei, hein? Sabe? Sei lá, o disco foi uma maneira da gente se expressar colocando o que a gente queria dizer naquele determinado momento, sem ficar preso a uma fórmula. Porque a Legião Urbana tem uma concepção tão fechada que é muito fácil ficar preso numa fórmula. Porque, por causa disso, nós sempre falamos assim, nós sempre temos um tom, ao mesmo tempo, intimista
e sempre tentando atingir um maior número de pessoas. Eu, quando eu escrevo, geralmente assim, eu falo de mim, mas é essa pessoa falando pro mundo. Entende? Eu não estou falando só para você. A música da Legião não é assim, sabe? De repente eu tô com o megafone, vamos ouvir, gente, que é isso? Sabe? É aquela coisa, isso é uma coisa que, assim, é da adolescência, né? Sabe? De você querer que todo mundo saiba o que você está sentindo. Eu querer o que todo mundo saiba o que eu estou pensando. Então a Legião tem essa coisa que é meio uma dicotomia, uma coisa assim meio paradoxal. E dada a nossa escolha de ritmos musicais, como você mesmo lembrou, que é aquela coisa de, sabe, as batidas são parecidas, a gente só usa baixo, guitarra e bateria, e teclado, sempre as cordas, né? O Dado outro dia estava me falando, pô, Renato, você é super, como é que ele disse? Não era convencional, conservador. Eu falei, mas por que eu sou conservador, Dado? Ah, você sempre escolhe os mesmos sons. Que cada um escolhe o seu som, né? Aí quando eu vou lá escolher o teclado, eu fico lá, sabe, às vezes a gente tá com pilhas de teclado, o Ayrton Bahia, nosso produtor, traz zilhões de módulos e zilhões de coisas, tem todos os sons do mundo, eu vou ouvir tudo quanto é botão, vamos tentar esse, som número 343, vamos com esse filtro, vamos lá, não sei o quê. Ah, vamos usar aquelas cordas, vamos? Vamos aí. Então, né, quer dizer, é o que eu gosto de fazer, eu acho que é o que a gente se sente confortável fazendo. A gente, às vezes, muda, assim, um pouco as coisas. Mas sempre que possível, a gente tenta dar sabe, é a mesma pessoa, mas, de repente, hoje aconteceu uma coisa diferente. É o mesmo dia, mas, de repente, já teve o entardecer, já teve o pôr do sol, sabe assim? Como é que era a cena, assim, de onde vocês saíram? Desde o aborto elétrico, como é que... Ah, a gente nós éramos uma porção de amigos. A gente tinha esse interesse em comum de gostar, assim, de rock, né? No caso, rock inglês. E, no caso, as bandas punk, quando apareceram, né? Era aquela coisa, assim, tipo assim... Ter o primeiro compacto punk que foi lançado, que era o New Rose do Damned. Aí isso um amigo da turma tinha. Acho que quem tinha esse era quem? Deve ter sido o André Miller. Aí depois saía o primeiro LP punk, que deve ter sido do The Clash, sabe? Então aí, pá, não sei. E tinha essa coisa que logo no começo, as gravadoras no Brasil, parece que eles estavam em dúvida se eles iam investir na música disco, né, discoteque, ou se investir no punk. E de repente, então, o Ezequiel Neves organizou essa coletânea, a revista Pop apresenta o punk rock. Aí tinha uma opção de coisas legais lá, tinha Ramones, tinha Sex Pistols, tinha... uma porção de bandas, assim, era uma faixa de cada banda. Lançaram Television, o primeiro LP, lançaram Eddie and the Hot Rods, que eu me lembro. A gente já tinha uma gravadora menor, que era a Copacabana Discos, que tinha lançado os Stranglers, lançaram os dois discos dos Stranglers, e Dr. Feelgood, que já estava sendo uma espécie de um chamado para essas novas bandas que estavam aparecendo. Já tinha sido lançado o Horses, da Patti Smith, que foi um disco muito importante, e tinha essa coisa fervilhando, né, além do primeiro dos Pistols, claro. E a gente conseguia esses discos, a gente ficava, poxa, que legal... E de ler sobre o que as bandas falavam e tudo, porque a gente, lá em Brasília, tinha um acesso um pouco melhor aos jornais, Melody Maker, essas coisas e tudo, né? Por Brasília ser uma cidade onde tem a Unicef, tem as embaixadas e tudo, sempre tem gente viajando, né? E é uma cidade pequena, quer dizer, a gente sabia localizar, assim... Por exemplo, eu trabalhava na cultura inglesa... E eu consegui fazer com que o pessoal da Biblioteca da Cultura Inglesa, imagina, que eles fizessem uma assinatura do Melody Maker. Então chegava toda semana o Melody Maker, com o Johnny Rotten na capa e tudo. A gente sabia de todas essas coisas. E na época, o André Miller, que era do Plebe Hood, que é super amigo da gente e tudo, ele estava morando lá e ele mandava fitas que ele gravava do John Peel, que era um programa de rádio que tinha. Então a gente ouvia essas coisas todas, a gente ouvia Great Rock and Roll Swindle, eu me lembro, tipo assim, ouvindo o Public Image pela primeira vez, mas isso já foi um pouco tempo depois. Aí o que a gente fazia? Em Brasília não tinha muita coisa para fazer, então a gente ficava, poxa, vamos formar uma banda, vamos. E era aquela coisa, a gente já tinha a banda toda pronta, a gente tinha nome, sabe, quem ia fazer o que na banda, o guitarrista, o baixista e tudo, só não tinha instrumento, não tinha lugar para ensaiar, não tinha nada. Então era uma coisa maluca, porque de repente naquela época era muito difícil conseguir instrumentos. E, sabe, ter uma guitarra Fender, assim, que nem hoje em dia tem, assim, que é mais fácil, né? Putz, isso aqui era um absurdo. Eu tinha 2 empregos, dava lá na cultura inglesa, era repórter.
do Jornal da Feira, Coordenadoria de Orientação e Defesa do Consumidor, para o Ministério da Agricultura. Pois meu sonho era comprar uma guitarra, sabe, assim. Até que eu ganhei um baixo. Meu pai me deu de presente um baixo. Aí, assim, eu ajudei e completei, comprei um amplificador. E era assim, o lance todo era esperar a semana passar, porque no fim de semana a gente podia ensaiar. E era muito legal, assim, eu tinha um Duovox Giannini, que eu acho que é do tamanho desse armário, era desse tamanho, assim. Sabe, a maior felicidade do mundo era subir os 3 andares até o apartamento do Fê, que ficava no terceiro andar, carregando aquela coisa pra gente ensaiar, sabe, e fazer barulho. E tipo, a gente ficava o ensaio inteiro tocando Now I Wanna Sniff Some Glue dos Ramones e treinando. Não, aquela, vamos de novo. Now I wanna sniff some glue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, errou, vamos de novo. Que a gente ficava meses até que a gente foi vendo como que funcionava. A gente aprendeu a tocar Problems e tudo. Até que alguém teve a ideia brilhante. Gente, em vez de ficar cantando essas músicas, vamos fazer música da gente também. Para falar da UNB, de Brasília e do Brasil e tudo. Que era esse o lance, né? Monte sua própria banda e fale o que você tem a dizer. Então, dada que ia assistir Aborto Elétrico, você entende? A gente tocava lá na banda, mas assim, os garotinhos que assistiam era Dado, Bonfá e tudo. Depois, sabe, todo mundo ficou amigo, é claro. Pois é, e até como é que... vamos então partir do seguinte. Não, vamos falar de Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico era você e o Bonfá, era isso? Não. Quem era o Aborto Elétrico? Não. Aborto Elétrico era uma banda que o André Pretórios ia formar com o André Miller, que é do Plebe Rude, e com o Felipe, do Capital Inicial. E o André Pretórios era filho do embaixador da África do Sul. Era um louro, era o Sid Vicious louro. Tinha 2 metros de altura, punk, assim. E eu encontrei com o André Pretórios, tinha esse lugar chamado A Taberna, que ficava perto de onde eu morava, na 103 Sul. E era um point, assim, sabe? Era um lugar onde, assim, você bebia um chopp, uma coisa assim, tinha uns salgadinhos. A gente nunca tinha dinheiro mesmo, então, mas ficava lá a noite inteira, assim, conversando e vendo se tinha alguma festa, de alguma coisa pra fazer. Aí um belo dia veio descendo esse Sid Vicious louro. Aí, assim, isso, assim, grandes momentos do rock and roll. Eu olhei, assim, eu vi que eles estavam conversando em inglês, que eles estavam com uma menina chamada Megan, que era tipo uma bruxinha, assim, sabe? Anos 70, linda. E, pá, eu cheguei, assim, a gente tinha viajado pro Rio juntos, no mesmo ônibus, aliás. Aí eu cheguei assim, Megan, oi, tudo bem? Oh, hi, Renata. Aí eu falei assim, poxa, eu imediatamente virei pra essa aparição, né? Eu falei assim, hey, man, do you like the Sex Pistols? Sex Pistols, joia! E amizade instantânea na hora, porque era uma coisa maluca. Tipo assim, se você estivesse usando um badge de uma banda punk, mas você ficava amigo pro resto da vida. Porque ninguém conhecia nem Pink Floyd naquela época, entendeu? Só uns malucos antigos lá de Brasília, assim. Era muito difícil, rock and roll não existia. É difícil a gente tentar se lembrar, assim, é quase como imaginar um mundo sem computador, um mundo sem televisão. E realmente não tinha vídeo. Olha só, não, faz menos de 2 décadas, mas não tinha vídeo, não tinha computador, sabe? A única coisa que tinha era a televisão, assim, do que as pessoas conhecem, e rádio, né? E rádio tocava, assim, muito assim, a ternura da vida. Essas coisas, assim, que a gente não gostava muito. Eu não gostava muito, não. Eu gostava mais de rock and roll. E aí foi aquela coisa, né? E como quis o destino, eu falei assim, poxa, cara, eu toco baixo. Aí ele falou assim, poxa, cara, eu toco guitarra. E a gente conhecia, os dois eram amigos do Felipe Lemos, do Capital Inicial, que era o baterista, porque sem bateria não dá pra fazer uma banda de rock, né? Uba, joia! Vamos fazer uma banda de rock. E ficou uma coisa mais ou menos assim, porque ele estava esperando o André Miller vir da Inglaterra, porque o André Miller aqui ia ser o baixista, que nem eu falei. Nisso você já tinha banda, você já tinha capa de disco, tinha o nome das músicas, tudo. Só não tinha a coisa, entendeu? E foi que, de repente, assim, a gente começou, assim, eu me lembro que a gente ouvia muito Stooges, ouvia muito MC5, sabe? E também as bandas punks todas, né? Slaughter and the Dogs, Sham 69. Nossa, tem umas coisas que... Lurkers, sabe? Umas coisas assim, ainda não tinha aparecido as bandas mais progressivas, digamos, New Order, essas coisas não tinha ainda. Né? Tinha, assim, até Joy Division foi aparecer depois. Cure no começo era tudo rapidinho também. E assim, e aí isso apareceu. Isso foi em 78, 79. Aí o Aborto Elétrico durou, acho que até 82, eu acho. Aí teve várias formações,
mas sempre o núcleo com o André Pretórios. Aí depois que o André Pretórios foi para a África do Sul, porque ele foi servir o exército, aí foi uma maior comoção na turma, teve choradeira e tudo. Aí, sabe, ele tinha namorada Jeannie, aí era assim, sabe, ele saía correndo, quebrava uma garrafa, assim, I love you, Jeannie! Aí ficava, tipo, imitando o Sid Vicious, escrevendo o nome da namorada dele no braço e chorando. E a gente assim, poxa, que mundo injusto e cruel. Ele vai pra guerra matar as pessoas que são inocentes e tudo. O quarto dele tinha, assim, uma montagem com várias capas de revista da Time e Newsweek, tudo com soldados. Sabe? E a gente era rebelde, punk, sabe? E embora a gente fosse realmente classe média, mas a gente, né, eu trabalhava, eu fazia as minhas coisas e tudo, mas a gente era punk, a gente acreditava no que a gente fazia, sabe? A gente se vestia de maneira diferente, a gente era preso, sabe? A gente andava, a polícia sempre vinha atrás da gente, sempre prendia. Aquele negócio de Bader que tem é a história da turma, aquelas coisas de rockon, e a gente passou por todas essas coisas. Só que a gente era classe média, né? Depois, muito tempo depois, é que a gente veio a descobrir que no Rio tinha toda uma galera, que tinha o Coquetel Molotov, e as bandas que eram amigos do Coquetel, que em São Paulo tinha toda uma série de bandas também, que Ratos do Porão e Cólera já existiam e tudo. E a gente lá em Brasília, a gente achando que nós éramos os únicos punks do Brasil, né? Quer dizer, a gente se dizia punk. Mas era uma turma muito gozada, porque cada pessoa tinha um estilo. Então, assim, o André Pretórios usava aquelas roupas de exército, ele parecia... Aí ele parou de parecer o Sid Vicious, ele parecia o Paul Simonon do Clash. Com aquela roupa de exército, era o Paul Simonon, com bonezinho e tudo. Eu tinha uma cara mais assim, tipo Johnny Rotten, bem nutrido. Então eu usava aquelas roupas tudo rasgado e tudo. E aquela pose de Johnny Rotten, branquelo, magrinho e tudo. Aí, tipo, tinha as outras, assim, o resto do pessoal da turma. Tinha o pessoal que era fã, assim, do Two-Tone, Specials, essas coisas, que eles usavam umas roupinhas mais mod. Tinha os nossos amigos, assim, o Chico era fã, por exemplo, assim, do The Jam. Então ele usava uma roupinha que é mais associada com Johnny Marr. Então ele parecia mais uma coisa Johnny Marr, arrumadinha, assim. As meninas todas usavam o modelo Nova York. Tipo a Kim, do Sonic Youth. Aquela roupa assim, jeans e aquele suéter até aqui. Todas as meninas tinham esse modelo, em geral. A não ser quando era festa. Aí quando era festa usava as coleiras, né? E cabelo pintado. Teve uma vez que eu fui cismar de pintar o meu cabelo pra pintar o cabelo, né? Aquelas coisas verde e tudo, né? Aí eu usei guache. E ficou horrível, todo mundo olhava, ih, Renato, você tá parecendo o anjinho da Mônica. Aí nunca mais. Que tipo assim, eu pintei verde desse lado, azul aqui, assim. Ficou uma coisa tão idiota. E tipo, logo nessa época, assim, eu já tava tocando guitarra no Aborto e entrou o Flávio Lemos, que hoje tá no Capital Inicial. Eu ensinei, dei uma força pra ele aprender a tocar baixo. E aí, então a gente virou um trio. Aí esse era o trio Aborto Elétrico. Aí começaram a aparecer a maior parte das músicas mais antigas, que era tudo repertório do Aborto. Então tinha Geração Coca-Cola, Que País é Este, dessa época. Tinha umas coisas assim que eu escrevia as letras, a gente fazia as músicas. Algumas realmente hoje em dia não funcionam muito bem. Mas Química era dessa época, Tédio, todas essas músicas assim. E peguei a Legião, assim, até chegar... Como é que viu? Ih, mas ainda falta para aparecer Legião. Ainda falta, porque depois o próprio Aborto Elétrico mudou. A gente tinha um som, assim, que de repente era uma coisa mais parecida, era muito lento, era pesado, mas era muito lento. Porque naquela época não tinha hardcore, entendeu? A primeira banda que apareceu foi que eu me lembro, assim, que era uma coisa mais rapidinha, porque as bandas New Wave eram rapidinhas, tinha umas coisas, né? Uma banda pesada, assim, rápida, a primeira que eu me lembro foi nos Dead Kennedys. E isso já era 80 e tantos, eles não eram dessa primeira fase. E já quando terminou o Sex Pistols, o Sid Vicious morreu e o John Lydon fez o Public Image, aí eu mudei completamente. Aí eu falei assim, é isso o que eu sempre quis. Então, assim, as minhas bandas favoritas eram Gang of Four, Public Image, o The Cure. Eu ouvi muito Cure, até mais ou menos o Pornography, até Love Cats, assim. Que de repente aí, tipo, virou uma coisa mais pop, era bacana, tocava em festa, mas eu não me ligava tanto. Muito Suicide and the Banshees. Os dois primeiros discos do Suicide and the Banshees era de ouvir aquilo. Joy Division, então, a gente ficava andando naquela variante do Fê, assim, ouvindo aquelas... He's lost control again. E a gente achando que a gente sofria, que como o mundo é injusto e tudo, e essa cidade é um tédio, não tem nada pra fazer, e ninguém conhece rock and roll, e a gente quer montar uma banda e tudo, e arrumar as meninas e não sei o quê, ir pra festa e tudo, não sei o quê, blá, 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 blá.
Aí foi indo, até que um dia eu enchi o saco de repente, o Fê não me dava valor, entendeu? Sabe, ele era o reizinho, né? Era um saco, sabe? E, de repente, sabe, eu não carregava a banda nas costas, mas, sabe, eu tinha a minha contribuição, afinal de contas. Eu escrevia as minhas letras e tudo. E, às vezes, eu saía lá de casa, ia lá pro Lago Norte pra ensaiar, e, tipo assim, a gente tinha marcado o ensaio. E era uma dificuldade. Chegou uma fase que, de repente, assim, eu me lembro por que a gente brigou. O começo da briga foi quando eu fiz química. Aí eles falaram assim, Renato, essa música é idiota. Às vezes essa música não é idiota, essa música é legal. E, de repente, de qualquer forma, assim, não é pra ser uma coisa séria, é pra ser uma brincadeira em cima do vestibular e tudo. Você está perdendo o sei lá, o seu tino de letras, Renato. Porque a gente queria fazer uma coisa sofisticadésima, né? Tipo, nessa época, então, a gente já estava ouvindo Rough Trade e aquelas coisas dos selos mais independentes, ouvindo pop group, sabe? E Au Pairs, e Slits, e Pereubu. Até hoje eu não sei como é que se fala o nome dessa banda, Pereubu, sei lá. Umas coisas complicadésimas, e a gente queria fazer essas coisas, né? Ser uma coisa assim, como é que se diz? Com concepção. Tem que ter concepção. Chega, Undertones acabaram. Nada desses rockinhos. Agora vamos fazer umas músicas dessa época que apareceu o Baader Meinhof, a primeira versão. Foi o que deu em Soldados, Ainda é Cedo, que é uma outra praia, né? Não era mais aquela coisa. Quando nascemos, fomos programados. Aí, de repente, ficava uma coisa, eu lá me matando, escrevendo as letras e tudo. Pô, eu tinha ensinado a baixista a tocar baixo. E pá. E o cara sempre enchendo o meu saco. Aí teve uma apresentação. Foi no dia... Pouco tempo depois que o John Lennon morreu, a gente estava fazendo uma apresentação numa cidade satélite em Brasília chamada Cruzeiro. E eu acho que foi assim, 4 dias depois de tudo, a Yoko Ono mandou uma mensagem para todo mundo no mundo inteiro, que às 4 horas da tarde, que seria 4 horas da tarde no Brasil, durante 10 minutos era para todo mundo fazer uma meditação pro John. Eu adoro essas coisas, né? Aí, pá, tô lá, assim, tomei um porre. Eu acho que eu devo ter tomado um garrafão inteiro daqueles de vinho, bem barato, entendeu? E tava completamente, mas vou fazer minha meditação pro John. E foi uma coisa super importante que tava tendo lá o festival, a gente tava tocando embaixo de um prédio, entendeu? Junto os garotos lá, porque era assim, não era show. A gente pegava a bateria, montava, tinha um amplificador Irmãos Vitali desse tamanho, o meu Duovox, que desligava tudo naquilo, né? E, de repente, pá, tamo lá tocando, não sei o quê, e a gente ia entrar e tudo, e eu tô lá bêbado, eu deitei, agora é a hora da meditação do John. Aí deitei lá, fiquei pensando em John Lennon e tudo, e o dia tava escuro, tava cinza, tava nublado e tudo. Batata, deu 4 horas, o tempo começou a abrir. Isso foi uma coisa mística, é dessas coisas que eu vou me lembrar pro resto da vida. Abriu e saiu um céu maravilhoso, um sol... Sabe, assim, o sol aparecendo atrás das nuvens. Eu falei assim, poxa, que legal, essa meditação tá funcionando mesmo. Sabe, todo mundo tá fazendo meditação. Em Brasília, juntou uma galera lá no Congresso, eles fizeram. E isso estava sendo feito no mundo inteiro, né? Eu feliz da vida, né? Mas, claro, já tava torto, mas rock and roll. Quer dizer, aí depois, quando a gente foi fazer o show, aí o Fê cismou que eu não tava tocando bem. E tanto fez, tanto faz, entendeu? Tinha umas 50 pessoas, se isso... Estavam lá assistindo e tudo. Aí teve uma hora que ele falou, pô, Renato, você faz tudo errado, não sei o quê, blá, 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 blá. Pegou a baqueta e ficou tipo um reizinho, assim, atrás da bateria. Plum, e me tacou uma baqueta, eu olhei assim, mas não tem. Saí da banda. Aí depois de noite ele foi com a namorada Inês, sabe, né? Porque a gente era super amigo e tudo. Ele falou, Renato, volte. Renato, volte. Não quero mais, tá? Aí eu virei o trovador solitário. Que era assim, eu pegava, quer saber uma coisa? Eu não preciso, eu pego o meu violão, porque tinha o John Cooper Clarke na época, tinha o Reckless Eric, e já tinha, eu acho que o Billy Bragg já estava aparecendo. Então eu posso muito bem pegar meu violão, o Paul Weller já fazia umas coisas acústicas, não preciso dessa coisa banda punk. Eu pego aqui, eu vou cantar minhas músicas que ninguém quer ouvir mesmo, então na hora que tinha as apresentações, porque já tinham outras bandas, né? Já tinha o Plebe Hood, já tinha o XXX, tinha o Angra 2, tinha, sei lá, acho que nessa época até já devia ter dado o Reino Animal, que todo mundo começou a fazer banda. Não, me lembrei dessa coisa, tinha a banda mais importante, que é a primeira banda punk de Brasília, a Blitz. E era Blitz com X, no começo era com Z, era Blitz 64. 64 por causa do estado de sítio, né? Que a gente chama de Revolução. E depois eles mudaram para Blitz com X, então ficava Blitz. Porque tinha a Blitz que apareceu no Rio de Janeiro em 82, eu acho, 83, que era mais ou menos nessa época, com Você Não Soube Me Amar, né?
E a gente implicava muito com eles, porque eles eram super queridos. Era o Louro, que hoje está no Capital Inicial, tinha o Geraldo e tinha o Gucci, que depois foi tocar no Plebe Hood. E o Bonfá tocou em todas essas bandas, ele foi o baterista de todas as bandas. Baterista não tinha, né? Então, basicamente, eram 3 os bateristas, o Gucci, o Bonfá e o Felipe. Mas eles ficaram sendo conhecidos como a primeira banda punk de Brasília, porque saiu no jornal. Um repórter foi e escreveu, é a primeira banda punk de Brasília. Ih, mas eles ouviram tanto. Porque assim, eu já era desse jeito naquela época, né? Mas tem uma coisa que eu me lembrei, eu não me lembro se foi nessa época que eu saí da banda, eu não sei se foi por esse motivo que eu saí da banda. Porque depois eu comecei tocando baixo no Aborto Elétrico, depois eu passei pra guitarra, e a muito custo eu comecei a ter coragem para cantar. Aí depois, quando o André Pretórios voltou da África do Sul, a gente teve um tempo que de repente eu cantava só. E depois entrou o Ícaro Preto na guitarra, que foi a melhor fase do Aborto Elétrico. Que realmente aí a banda amadureceu, foi bem legal, a gente já fazia shows mais profissionais, teve assim um show na Funarte em Brasília, que foi muito legal. É dessa época músicas como Ficção Científica, Helicópteros no Céu, assim, que são meio desconhecidas, assim, porque as letras envelheceram. Mas musicalmente era uma coisa já mais próxima ao primeiro LP do Capital Inicial, o primeiro do Plebe Hood e o primeiro LP da Legião. Mas acabou que acabou, entendeu? Aí, tipo assim, eu não tinha muita paciência, porque eu ficava pensando assim, pô, eu sou dono do baixo, eu sou dono da guitarra, sabe? Eu escrevo as letras, ajudo pra caramba nas músicas e tudo. Aqui as pessoas estão me tratando como se eu fosse um empregado. Aí saí, aí depois disso, um belo dia a gente tava lá, assim, num outro point da gente, que ia os punks todos, e a gente escolhia esses points. Então, dessa vez a gente tá lá, eu cheguei pro Bonfá, o Bonfá também não tava em nenhuma banda, acho que ele tinha brigado com o André Miller, uma coisa assim. Eu falei assim, poxa, Bonfá, vamos fazer uma banda? Porque a gente poderia fazer assim, um núcleo, baixo e bateria. E para não ter problema de banda, esse é um projeto mais ou menos como o Matt Johnson fez com The depois. Então a gente chamava, numa música a gente chama o Felipe Seabra que toca no Plebe. Na outra a gente chama as meninas para cantar. Na outra a gente faz um som instrumental. Na outra a gente faz isso. Então Legião Urbana seria só eu e o Bonfá. Só que, naturalmente, depois, assim, essa ideia não deu muito certo, porque até chamar as pessoas, montar repertório com problemas de ensaio. Nessa época, até, a gente já tinha uma sala de ensaios no Brasília Rádio Center. Aí todos os profissionais liberais reclamavam, aberto, a gente falava, mas é Brasília Rádio Center. Isso é numa área da cidade para ser estúdio de música, estúdio de televisão. E claro que isso não acontecia, porque Brasília é uma cidade toda dividida, né? Todos os hospitais ficam no mesmo lugar. Todas as escolas ficam no mesmo lugar. Então, tinha o Brasília Rádio Center. E a gente brigava com os caras, o cara era advogado. Tinha uma moça que era... Fazia o que ela fazia? Eu acho que era terapia das cores. Que uma coisa assim que tem que ter aquele silêncio, né? E a gente lá... Quebrando o pau. Bem, mas todo caso. Aí apareceu a Legião Urbana. No começo, a gente chamou o Eduardo Paraná, que era um amigo do Marcelo, para tocar guitarra, só que ele tinha uma outra formação musical. Cara super gente fina, ele é muito legal. Pô, mó gatinho, Eduardo Paraná. E só que ele tocava... E a gente falava pra ele assim, não... A gente ouvia do Public Image, que é... Cling, 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 cling. E o cara... Estudava música clássica, não dava muito certo. E tinha um amigo nosso, Paulo Paulista, a gente decidiu colocar um teclado. E ele tinha esse tecladinho, ele parecia o Ray Manzarek. Ele era muito jovem, mas ele era alto. Então, de repente, ele ficava lá. E assim, era um teclado muito primitivo. Mas assim, ele demorava a música inteira até achar o programa. E quando a gente terminava a música, tcharam! Aí que ele tinha arrumado o som. Então, e também naquela época não tinha retorno, não tinha nada, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas essa foi a primeira formação da Legião Urbana. Por algum motivo, o Bonfá brigou com o Eduardo Paraná, eles se desentenderam e tudo. E nessa época a gente já estava até fazendo apresentações bem maiores. A gente abriu para Blitz em Brasília, né? E tudo. O Paulo Paulista já tinha saído. Mas não estava dando muito certo, porque o som estava indo para uma praia, assim, que não era exatamente o que a gente queria. E o Paraná, ele assim, a gente falava, colocava discos assim, olha, ouve isso e tudo. Ah, esse cara não sabe tocar, sabe? E ele queria fazer um outro tipo de som. Então, cada um pro seu caminho, né? Hoje em dia, o Paraná é um dos maiores músicos de Brasília. Entende? Assim, ele
É um Pat Metheny do Planalto. O cara toca pra caralho. Toca. Só que imagina, a gente lá... Ok, soldados, faz assim, Paraná. Pô, mas isso não é música. As pessoas... o grilo dele... As pessoas iam achar que ele não sabia tocar. A gente falava, não, mas isso é minimalismo. Philip Glass, faz uma coisa assim. Não. Aí ele saiu e aí entrou o Ico Ouro Preto, que tinha tocado com a gente no Aborto Elétrico. Só que o Ico tinha medo de palco e a gente tinha a maior apresentação já armada, que era no... Eu tô com essa tosse horrível. Que era no Teatro da BO, e de repente foi uma coisa que a gente organizou, que era a seguinte: as 3 principais bandas, era o X, as 4 principais bandas, eu acho. Agora eu não vou me lembrar, mas eu acho que era o XXX, o Capital Inicial, que tinha sido formado pelo Fê e pelo Flávio, né? Legião Urbana, e era o Escola de Escândalos. Olha, eu acho que era o Escola de Escândalos, que era a banda do Bernardo Miller e do Alessandro, que era o nosso amigo italiano. Eu acho que era Escola de Escândalos. Ou então eles tinham outro nome e depois mudaram. Que o pessoal mudava de nome assim várias vezes também. E a gente conseguiu um lugar super legal para tocar, ia ter um som legal, a gente conseguiu uma divulgação super legal. Só que assim, na última hora, o Ico deu atrás. Falou, não vou tocar. A gente ficou, mas como? A gente já tinha um repertório assim de 9 músicas. Que assim, era muita coisa. Porque eram 9 músicas originais, né? Então, de repente, assim, poxa, como é que a gente vai fazer? Aí a gente teve a ideia de chamar o Dado. Que o Dado sempre queria ter tocado numa banda, mas só que ele nunca tinha pego uma guitarra na vida. Aí a gente falou pra ele assim, olha, Dado, não é muito difícil, não. Ele já sabia Lá, Dó e Ré, né? E metade das músicas, a única coisa que você tem que fazer é fazer barulho, tipo Keith Levine, né? Do Public Image. Então vamos lá, aí teve a primeira apresentação da Legião Urbana com o Dado. Foi na casa do Fê, a gente tocou Ainda é Cedo, eu toquei a música no baixo e cantei, o Bonfá tocou bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho, que a gente chamava, faz barulhinho que tá jóia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo... E aí nasceu a Legião Urbana. Pois é, aí vamos dar assim, quase um salto assim, pra gente pegar nos discos assim. Aí vocês gravaram o primeiro disco, que é o Legião Urbana, que logo no disco, isso foi em 84, né? Foi. E que logo no primeiro disco, vocês têm músicas que até hoje são sucesso, assim, sei lá, de 11 músicas, 7 pelo menos fizeram sucesso. Entendeu? Era uma coisa assim, como é que, enfim, pra uma banda, pra essa história toda que vocês estão contando, como é que foi encarada a coisa? Porque mais ou menos logo de cara, a Legião fez sucesso assim, pelo menos umas 5 músicas do Legião Urbana muito placar. Bem, não foi logo de cara, né? Tipo, eu tocava baixo e de repente eu percebi que ia ser mais legal a gente ter um baixista. Então a gente chamou o grande Renato Rocha, fabuloso baixista, e ele entrou, aí eu passei a cantar só, né? Principalmente porque o pessoal da gravadora, quando eles assinaram o contrato com a gente, eles viram, o quê? Outro trio de Brasília com cara que canta e usa óculos. Que tinha os Paralamas, que são os nossos padrinhos, né? Os Paralamas que, poxa, deram maior força pra gente, tocavam músicas da gente e tudo, abriram todo o caminho aqui no Rio. Isso já é bem depois, né? Bem, o que acontece é que o primeiro disco, você prepara a vida inteira pro seu primeiro disco. O problema é o segundo. O primeiro disco, você tem esse repertório todo pronto. Você já toca ao vivo, você sabe que é uma música que a galera gosta. Entende? E foi complicado porque, assim, a gravadora queria que eu fosse uma espécie de Bob Dylan do Cerrado. E, assim, eles queriam, porque os Paralamas entregaram uma fita da minha época de Trovador Solitário. Ridículo isso, né? Trovador Solitário. Mas, assim, eu lá com meu violão cantando Eduardo e Mônica e Geração Coca-Cola acústico. Eles achavam que ele estava assinando isso. De repente, a gente apareceu lá. Nós somos a Legião Urbana. Oh! E aí eles tentaram fazer uma primeira gravação com a gente, que era uma versão acústica de Geração Coca-Cola. A coisa não deu certo, a gente voltou pro hotel, falando, olha, não vamos, sabe? Que a gente tinha atitude, eu acho que a gente tem atitude até hoje. Não tem porquê, sabe, você fazer uma coisa que você não quer fazer. Você não tem nada a perder, é que nem o Dylan fala, quem não tem nada, não tem nada a perder. Sabe, a gente não é famoso, não é conhecido, não é nada. Por que eu tenho que fazer uma coisa que as pessoas querem fazer? Eu vou fazer o que eu acredito, né? A banda vai fazer o que a banda acredita. Então a gente voltou para Brasília, aí eles, desesperados, que eles já tinham assinado o contrato, né? Finalmente apareceu em cena o Zé Emílio Rondô, que se dispôs a produzir a gente, né? Depois de muito custo. Sabe, a gente brigava com ele, tudo assim. Mas aí a coisa andou, né? E não foi da noite pro dia. O disco virtualmente só estourou mesmo no final de 85, levou um ano.
sabe? A gente tinha divulgadores da gravadora falando, olha, não leva esse aqui que é bom de outros conjuntos, mas esse aqui é uma droga, entendeu? E a gente teve sorte porque a crítica, de repente, começou a falar muito da gente. Porque era uma época, a gente também esquece, Brasília era como se não existisse, né? As pessoas ficam, Brasília? Oh, tem vida em Brasília? Entendeu? E de repente tinha um super movimento com bandas de rock. Tudo. Hoje em dia tá todo mundo sabe, tem sabe, as bandas novas de Brasília, sabe? Não tem surpresa nenhuma, sabe? Tem o Oz, tem os Raimundos, tem o, sabe, Low Dream e o Little Quail and the Mad Birds e zilhões de pessoas e tudo. Muito tempo depois da gente apareceram ainda outras bandas, Banda 69, o Bina Choque, sabe, zilhões de bandas. Mas naquela época era assim, então isso ajudou. E a garotada ouvia as músicas e gostou. E tinha um certo medo assim, de partir pro segundo disco, assim, não? Porque nesse segundo disco também é outro que tem clássico dele até hoje. Assim. Bem, me desculpe a modéstia, mas todos os LPs da Legião Urbana têm clássicos. Certo. Bem, mas o que eu posso fazer? É verdade. Né? Alguns têm mais, outros têm menos, mas, sabe, vamos parar com essa coisa de o primeiro disco, o segundo disco, é a discografia toda. A gente é fã de rock and roll, então a gente sabe que uma grande banda, todos os discos são bons. Não é para comparar com Beatles, que é a maior banda do universo, entendeu? Mas do Please Please Me ao Let It Be, sabe, são todos os discos bons. O Nirvana estava indo por esse caminho também. Tudo que o Nirvana já lançou é bom. Ramones, a mesma coisa, toda grande banda. Entendeu? Às vezes tem uma grande banda que de repente tem um momento, principalmente se ela tem uma longevidade assim, estonteante, aquela coisa de uma banda que durou 20 anos e tudo. Então, às vezes tem alguns percalços. Mas, em geral, por que você vai lançar um disco com material que não presta? Para satisfazer a gravadora? Para ganhar uma grana rápida? O que vai ficar é o disco. Entendeu? Não vão ficar as fotos. Não. O que vai ficar é aquele momento que você compra o disco do Led Zeppelin, é o disco novo do Led Zeppelin, você coloca e você fica, pô, os caras continuam bom pra caramba. Isso é que fica, entendeu? O Sepultura é assim, entendeu? O Metallica é assim. Tem outras bandas já que não são, que você compra o segundo, o terceiro disco e tipo assim, No nosso caso, pode até haver o fato da gente mudar um pouco a coisa e de repente uma pessoa gostar mais do primeiro disco, que, por exemplo, do 5, ou então a pessoa que gosta do 5 não gosta muito do Que País é Este, que é mais pauleira. Mas todos têm um certo nível de qualidade, porque a gente sabe que a coisa fica, entende? Eu ouço o primeiro disco do Television até hoje, sabe? Assim, e tem outros discos daquela época punk que eu não ouço, porque envelheceram, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Agora, o que aconteceu é que a gravadora queria que a gente repetisse o primeiro disco. Eles queriam no segundo, ok, então agora, vocês deram certo. Eles falaram pra gente assim, olha, se vocês venderem 5 mil, tá bom. E logo de início a gente vendeu 50 mil, que é muito, né? Pra banda, e a gente saiu direto com a LP, é muito. E é assim, porque a gente dialogou com a gravadora. E não adianta você ficar, sabe, sem saber o que tá acontecendo, deixar a gravadora fazer o que... E na época é porque era multinacional, né? Hoje as bandas todas é um outro jogo de cintura. Mas naquela época, sabe, assinar contrato em branco, nada disso. Sem ler, não. A gente ficou quase 5 meses para assinar, mostrei para todos os advogados, sabe, que você é advogado, lê isso aqui, sabe? Quando viu que não tinha escapatória, que era o contrato padrão, aí a gente assinou. Mas eles queriam o quê? No segundo queriam mais rockinhos. Então agora vocês vão gravar Que País é Esse, né? Química, Química, vamos gravar Química, Tédio. Vocês não gravaram Tédio no primeiro disco, rapazes. Vamos lá. Não. No segundo disco a gente vai fazer como a gente quer. Quando eles ouviram aquilo, Daniel na Cova dos Leões... Almeida, o que é isso aqui? O que é essa música aqui Eles são uma banda de rock? Ninguém falou pra esse menino aqui, essa música de 5 minutos, com pandeiro e violão, sem refrão. Quem é que vai decorar essa letra? Quem é que vai entender essas coisas? Cadê o protesto? Que história é essa de Eduardo e Mônica? Entendeu? Que história é essa entende? Central do Brasil. Eles são uma banda de rock. Que são esses violões aqui? E, naturalmente, a gente acreditava no material, a gente acreditou na banda, né? E deu certo. Nessa época também, enfim, no Tempo Perdido, por exemplo, uma vez você falou que você, assim, meio até se envergonhou da música de tão parecida que era com o Smith, assim. Você consegue identificar, assim, no disco, na discografia de vocês, a música... essas influências, assim, em cada disco, não tem isso, assim?
Eu não sei, eu não acho que a música é parecida com os Smiths. Eu acho que ela ficou parecida com os Smiths. Por causa quando a gente ia explicar pro Maírton, que era o nosso produtor, o que a gente queria, e não tem como você explicar sonoramente, a não ser apresentando exemplos, a gente falava, olha, uma banda que tem esse som de guitarra, esse baixo, porque o baixo da gente era uma coisa bem característica, como eu tocava e como o Renato Rocha tocava também. Era uma coisa bem o baixo do U2, o baixo do The Cure, o baixo do Susan and the Matches. Não é só uma banda, todas as bandas eram assim. Sabe? É o Peter Hook do New Order, naquele primeiro disco, sabe? Que de repente a guitarra fica fazendo lá não sei o quê, sabe? Se bem que isso já é do Power, Corruption and Lies. Deixa eu me lembrar da primeira música do primeiro disco do... Mesmo assim, essa do Power, Corruption and Lies, o baixo ficava assim... Então, a gente usava esses referenciais na hora de falar pro produtor para ele equalizar, porque o pessoal estava acostumado a gravar o que eles chamam de chacundum. Na gravadora eles só sabiam gravar chacundum. Porque, primeiro, os grandes produtores de MPB não se identificavam com a gente e não iam querer trabalhar com a gente. A gente não tinha a verba que um Beto Guedes tem, que o Milton Nascimento tem, e eles faziam, como a gente passou a fazer a partir do Quatro Estações, de ficar um ano no estúdio, o Beto Guedes lá com o bandolim dele, montando as músicas. A gente tinha que entrar, gravar, pronto, terminou. A única referência que eles tinham era uma coisa mais pop, mais disco in Moscow. Então a gente usava, vamos tentar fazer uma coisa assim. E na hora acabou ficando parecida. Mas eu me lembro que quando a gente fez Tempo Perdido foi logo quando a gente tinha acabado de lançar o primeiro disco. E nessa época eu não ouvia Smiths, entendeu? Mas é que de repente, assim, pelo formato... Imagina, Smiths é uma banda que eu adoro, né? Eu acho talvez assim, seguindo a progressão do rock, eu acho que depois do Sex Pistols é a banda mais importante, né? Aí agora veio talvez o Nirvana, isso o tempo vai dizer. Mas depois do Sex Pistols, assim, em termos de atitude, de como eles levaram o trabalho adiante, da revolução que foi e tudo. Os Smiths foi uma banda muito importante. Eu acho até que eles não tiveram o sucesso que eles deveriam ter, principalmente por eles estarem na Rough Trade, que é uma gravadora independente. Todo caso. A gente não, a gente já quis assinar com a EMI, entendeu? Os caras vão assinar com a EMI depois de lançar 6 discos. Não, a gente quer a EMI, é a maior do Brasil, vamos lá. Mas o que acontece? Então, quando o Dado começou realmente a ter mais domínio da guitarra, e dado o instrumental da banda, o baixo sempre fazendo cabeça de nota bem grave, a bateria marcando, o vocal pulando por cima, o único instrumento que sobrava para fazer melodia e harmonia era a guitarra. Então entrou isso. E eu sempre gostei, a gente também, acho que o Bonfá gosta muito de melodia, e eu sempre gostei muito de melodia. Sabe, eu já ouvi muito Beatles, muito, sabe, Rolling Stones, teve uma época que eu gostava mesmo é de Ruby Tuesday. Os rock eram legais, mas assim, sabe, de ouvir mesmo e gostar, Ruby Tuesday, Lady Jane. Eu tenho uma praia bem folk, assim, de gostar muito de coisa de violão, Mamas and the Papas, pop com vocal, sabe, som dos anos 60, assim, Simon & Garfunkel, putz, eu gosto muito. E de repente, assim, tinha aquela coisa de, ok, a gente tem as músicas barulhentas, mas vamos fazer umas coisas bonitas também. Porque eu gosto de cantar coisas bonitas. E é gostoso você ouvir uma coisa bonita, né? Você acha assim também que o terceiro disco, Que País é Esse? Ele mais ou menos assim, ele encerra uma primeira fase do Legião? Ah, encerra. Porque ali... O Que País é Este... Pausa. O Que País é Este, o que aconteceu foi o seguinte, a gente entrou para gravar o terceiro disco. Porque o segundo era para ser um duplo. O 2 era para ser 2 duplo. E ninguém deixou. Entendeu? Era para ser O Que País é Este junto com 2. Então era para ter Faroeste Caboclo, tinha uma porção de temas instrumentais do Bonfá, era para se chamar Mitologia e Intuição, um dos nomes. E tinha uma porção de coisas que o Bonfá fazia nos teclados e tudo, e temas instrumentais, com uma porção de coisas pop, com tédio, com química, com Conexão Amazônica e Que País é Este, mas também já com Angra dos Reis, com mais do mesmo, e era para ser um panorama, um álbum duplo, assim, super legal, recheado de coisas legais. Mas a gravadora não quis. E quando a gente entrou para gravar o terceiro disco, a gente ficou sem saber o que fazer, porque a gente tinha uma concepção certa para o 2, que era uma coisa para ter uma certa duração, quer dizer, era um disco para durar 2, 3 anos, para a gente sedimentar o trabalho. Nós somos a Legião Urbana e ia tocar, tipo assim, sei lá, um exemplo bobo. O Use Your Illusion do Guns N' Roses, que não tem nada a ver com Legião Urbana, entendeu? Mas assim, vamos lançar um calhamaço de material
e depois trabalhar isso com calma. Era essa a ideia. Mas aí o que acontece? Isso não aconteceu. E na hora que a gente foi fazer o terceiro disco, a gente descobriu que não tem mais o que falar. A gente ficou lá e até eu me lembro, na época, a gente falou assim, eu falava, né? Não, entramos para gravar o disco, mas não vamos mais gravar, porque nós não temos o que dizer. Aí todo mundo, como eles são honestos, viu? Eles não fazem por dinheiro e tudo. E ninguém entendeu nada, né? Porque um mês depois a gente saiu com Que País é Este? Mas é que aí a gente pensou, bem, essas músicas a gente já toca nos shows. Vamos pegar as 3 músicas que estão prontas, que são Eu Sei, Mais do Mesmo e Angra dos Reis, juntar as músicas que sobraram de outtakes do 2 e fazer um disco. Só que algumas pessoas não entenderam, principalmente em São Paulo, assim, Legião Urbana lança disco esquálido e primitivo. Mas foi o disco que de repente solidificou o sucesso. Foi no Que País é Este, não em 4 Estações, que a gente começou a tocar em ginásio. Aliás, foi no final do 2. Depois que a gente fez o Canecão, a gente conseguiu tocar no Canecão. Naquele horário das 7 horas, é claro, mas, sabe, tocar no Canecão era um sonho, isso não existia. A partir daquele momento, a partir do estouro de Eduardo e Mônica e depois Índios, aí virou mega. E isso deve ter sido já em 86. Só um minuto, Renato, você tá suando a dessa. Vamos. Então, Renato, a gente estava no... Pois é, no 3. No Que País é Esse? Mas o Que País é Esse... A gente estava começando essa coisa de encerrar uma fase e até os temas mudam também, né? Parece que Legião deixa de ser assim uma coisa mais... Não, quer dizer, deixa um pouco o protesto, uma coisa um pouco mais rude de lado. Em que disco? No terceiro. No terceiro vocês encerram isso. A 4 Estações já é uma outra coisa, muda de tema, inclusive, né? Eu não acho. Eu acho que a gente falava exatamente das mesmas coisas. Mas, enfim, e essa consolidação assim, da Legião Urbana? Porque eu estava comentando que seria nas 4 Estações. Mas no Que País é Esse, a Legião já estava... 4 Estações foi quando até as pessoas que não queriam ver, não podiam mais deixar de ver. Mas eu acho que isso já vinha acontecendo desde o 2. Assim, mas foi no 4 Estações que, de repente, depois daquele problema de Brasília, a gente decidiu fazer uma coisa mais organizada. Partiu da gente. A gente fazer uma coisa mais organizada, palco mais alto. Não tinha mais como a gente ficar perto do público, porque dava confusão. Não por nossa causa, nem por causa do público, mas por causa de seguranças e coisas e tudo. Não tem como você tocar num palco de 2 metros de altura para 50 mil pessoas. Então, o 4 Estações foi assim. E também foi um disco que teve muita expectativa, porque a gente demorou quase 1 ano para gravar. E foi a primeira vez que a gente demorou muito tempo para lançar material. Quer dizer, o 4 Estações, o Que País é Este é de 87, o 4 Estações é de 89, foram 2 anos. E estava todo mundo realmente esperando, porque nesse meio tempo, as outras bandas continuaram trabalhando, Titãs e Paralamas, Engenheiros e tudo, e de repente a gente parou, a gente ficou sem fazer show esse tempo todo. E as pessoas ficavam, mas como? Esse pessoal, porque geralmente quando eles é assim, as pessoas falam, você não gosta de ganhar dinheiro não? Por que você não está fazendo show? Você não faz entrevista e tudo? Como se de repente dinheiro fosse a motivação principal, entendeu? E o que eu tenho a dizer é que o dinheiro é a motivação principal. O que acontece é que, por ser o dinheiro a motivação principal, o trabalho é a coisa mais importante. É aquela coisa, se eu tenho uma parede de ouro no meu quarto, eu não vou acordar de noite e ficar tirando lasquinha para ter embaixo assim um pedacinho, uma pipitazinha de ouro. Não, eu já tenho a parede inteira. Então, assim, para que a gente vai se desgastar fazendo umas coisas? Vamos esperar e fazer uma coisa bem feita. E o disco demorou também, porque foi na época que o Renato Rocha saiu, o Billy saiu da banda, o Negrete, né? Porque, de repente, a coisa começou a crescer, a gente teve que formar firmas e a gente já estava batalhando a nossa própria editora para ter controle das músicas e tudo. Que essa foi a primeira coisa que a gente queria fazer desde o começo. E então a gente estava se cercando de diversas informações de como trabalhar para garantir o futuro, entende? Porque rock é marketing, não tem como a gente achar que é só pegar uma guitarra e pronto, e ser explorado, não. A gente pode até ser explorado porque é o que acontece, mas a gente tem que saber, pelo menos a banda acredita nisso, é importante saber onde a gente está pisando. E foi esse o período, e de repente a gente chegou com uma outra postura, assim, não mudou nada. Mudou a postura. Se você pegar as letras continuam falando das mesmas coisas. É só que a postura mudou. Para justamente não ter confusão. Você não pode chegar... Naquela época era impossível chegar com um repertório muito pesado,
para 50 mil pessoas. Hoje em dia, não. O público já está até mais educado e mais acostumado. Entendeu? Como se o público precisasse ser educado. Não é isso, gente. Mas é assim, aquela coisa. Tipo, hoje em dia tem Metallica, tem Sepultura. E precisa se lembrar que em 89 não tocava som pesado de jeito nenhum. Titãs não tinha feito Cabeça de Dinossauro. Virtualmente as coisas mais pesadas no rock nacional, a não ser que eu esteja enganado, era Camisa de Vênus e Legião, que tocava no rádio. Não tinha. Você ligar o rádio e ouvir Conexão Amazônica, ouvir Que País é Este, era um assombro. O Que País é Este foi primeiro lugar. Entendeu? Isso não existia. Nessa época, o Titãs, que hoje é uma banda super pesada, estava cantando outro tipo de material. Entendeu? Paralamas era outro tipo de material e são todas bandas que eu adoro. Mas então não existia essa... Era uma novidade completa você chegar num lugar, de repente entrar aquela zoeira, porque banda heavy não vinha para o Brasil. Sabe? Quem vinha para o Brasil era a banda New Wave, ou então num show como Rock in Rio, vinha um Ozzy, uma coisa assim, mas era uma coisa completamente organizada. As nossas apresentações era ainda aquela coisa punk, vamos tocar para os amigos. De repente a gente chega no lugar, tem 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, e de repente é aquela coisa rock and roll, tá todo mundo, sabe, utilizando, assim, todo mundo não, mas alguns jovens, tipo assim, mais afoitos, utilizando substâncias químicas e bebendo e tudo. Claro, se você não tem um aparato para, sabe, você vai no show do Metallica lá fora, ou mesmo no show do Sepultura, é uma coisa organizada, sabe, o público tem segurança. Aqui, não, os banheiros caindo aos pedaços, Maracanãzinho, a gente estava lá vendo aquela coisa, tá lá, morrem 2 no show do Midnight Oil. Imagina a banda mais politicamente correta do planeta, que é um, sabe, e morre as pessoas, morre gente em show do Menudo. Graças a Deus nunca morreu ninguém em show da Legião Urbana, sabe? Mas assim, aí o que aconteceu é isso, a gente pensou assim, nós temos um público muito grande, existem pessoas que já estão sinalizando e falando, poxa, Renato, a gente adora a Legião, mas, sabe, vocês fazem shows tão grandes que de repente, assim, a gente fica até com medo de ir, porque é muita gente, de repente começa uma confusão lá e tudo, e não é que tenha muita confusão. Mas naquela época, até o 4 Estações, eu tinha uma postura no palco à la Johnny Rotten, sabe? De quebrar coisa, tipo, não estou satisfeito. Porque na minha cabeça eu ainda estou tocando lá para os meus amigos em Brasília. Eu acho que a mudança de postura foi essa. A gente descobriu, olha, vamos com calma, porque é necessário ter uma certa responsabilidade, porque existem muitas pessoas aqui na frente. Eu não posso simplesmente, se me tacarem uma coisa, parar o show por causa de um boboca que me tacou uma lata de cerveja. O importante é chegar e demonstrar que a banda não concorda com esse tipo de comportamento do público e, sabe, tentar fazer o melhor possível. E foi o que a gente tentou fazer com 4 Estações. Que eu já estava cansado de subir no palco para cantar as nossas músicas, entendeu? E as pessoas ficarem tacando coisa, sabe? Mas na época das 4 Porque gostam da gente, aí tacam coisa, mas, sabe, é um saco. Teve uma apresentação em São Paulo que tacaram garrafa no Bonfá, que ele saiu sangrando, a bateria dele ficou toda suja de sangue. E aquela coisa, aí né, Renato Russo é histérico. Não pode parar show, não sei. Então eu tenho que ficar no palco com o pessoal cuspindo, tacando coisa, sabe? Em Brasília teve uma época que eles tinham mania de beber aqueles coco, tacar, entendeu? Sabe, leva uma cocada daquela na cabeça se você vê, entendeu? E fazer que nem outras bandas que levava e continuava cantando. Não, aí eu parava, poxa, respeito, a gente respeita o público. Por que o público não respeita a gente? E não era todo mundo, não. Mas 1 ou 2 ou 10 pessoas com esse tipo de atitude estragava tudo, entendeu? E como ainda não existia essa concepção de grandes shows e tudo aqui no Brasil, era uma coisa ainda, sabe? E olha, é quando a Bunnyman vem pro Brasil para tocar no Canecão, sabe? Não tinha muito isso, tinha acabado de haver o Rock in Rio que a gente não tocou e tudo. Eu imagino, né? Às vezes talvez esteja errado, você tem que verificar esses dados. Então ficava uma coisa complicada. Então por isso que veio o 4 Estações. E também uma questão de maturidade, a gente está tocando melhor, a gente quer que as pessoas percebam que de repente, sabe, o Dado está tocando o bandolim, sabe, que de repente, sabe, a banda tem um instrumental que não é, que tem as pauleiras, mas que não é só pauleira. Vai ter um momento do show que de repente vai ter os 2 violões tocando junto com o teclado. Porque rock é música, né, também, sabe, não é só, sabe. Então eu acho que houve essa mudança. Por exemplo, o 4 Estações tem Monte Castelo, aí isso chama atenção, entende? Mas eu acho que tudo que tá, não tem diferença. Isso vai ser difícil de perguntar para mim, porque eu não vejo diferença. Eu não vejo assim, eu vejo diferença no Que País é Este e no 5. O 5 eu acho um disco diferente. Aquele disco eu acho depressivo
e pesado. São as coisas mais pesadas da Legião. As pessoas, mas vocês não fazem rock and roll. Ouve Montanha Mágica no volume máximo, pra você ver uma coisa. Sabe, é claro que não é pauleira, não é thrash metal, entende? Mas é aquela tal história, você ouve Rubber Soul dos Beatles, sabe? Você ouve um álbum branco, não é Helter Skelter só. Tem Dear Prudence, tem aquilo. É porque eu acho que a gente ainda é banda das antigas, nós somos meio dinossauros, então a gente faz um som um pouco mais variado. Quer dizer, sempre dentro da nossa concepção um pouco limitada, mas tem a música rapidinha, tem a balada, tem a outra que é assim, tem a música de amor, tem a música que é falando de violência, não sei o quê. Ao passo que algumas bandas, por opção, e eu acho isso uma coisa muito importante, cada banda ter o seu próprio trabalho, você pega o disco e é pauleira do começo ao fim. Entendeu? Ou então a outra é balada do começo ao fim. Acho que as pessoas que falam isso da Legião é porque elas não acompanham direito o nosso trabalho. Porque quem ouve os discos sabe que os discos são completamente variados. Desde o primeiro até o Descobrimento do Brasil. O Descobrimento do Brasil começa com uma música folk, vem um pop, depois vem uma pauleira punk, grunge, depois vem Perfeição, depois vem um instrumental com oboé e violão. Aí depois vem aquelas músicas que a gente gosta de fazer com o Bonfá, sempre fazendo aquele tambor. Pum, pum. Aí depois vem uma balada meio assim, Chacundum, Jesus and Mary Chain. Aí depois vem um pop, sabe? Então eu não vejo, eu acho que as pessoas percebem mais de ouvir na rádio. E naturalmente as músicas que têm uma tendência a serem sucessos maiores são as baladas, porque eu acho que assim, aqui no Brasil a gente gosta muito de coisas emotivas, de coisas assim românticas, até sentimentais. Então, por exemplo, Pais e Filhos é um sucesso maior do que Faroeste. Embora Faroeste também tenha sido um hiper, mega, triper sucesso. Mas as pessoas sentem um carinho especial por Pais e Filhos. Porque é uma música que mexe as pessoas de uma certa maneira, entendeu? Sabe? Eu acho que é motivo, por exemplo, porque o A-ha é um conjunto mais popular do que o Nirvana. Uhum. E, de repente, o Nirvana estava indo para esse caminho, quer dizer, tipo, já estava trabalhando com cello, e uma das reclamações do Kurt Cobain era justamente essa. O pessoal quer que eu fique cantando Smells Like Teen Spirit, e, de repente, eu quero fazer uma coisa tipo All Apologies, ou então Dumb, que é um outro lado da banda, né? E a gente tentou cortar isso desde o começo. Nosso primeiro disco é muito variado. Tem Por Enquanto, que é uma super balada, mais balada do que aquilo. Já que ele parou o bonde, né? E, ao mesmo tempo, tem Será, tem o reggae, tem... Sei lá, eu não sei explicar. O 5, você estava falando, o 5 é o disco, com certeza, mais complicado, assim, da Legião. Você acha que ele é um disco, assim, melancólico? Um disco melancólico, assim? Porque é um momento, inclusive, pessoal da sua vida complicado. É um disco, assim, que, enfim, lendo até pesquisa, coisas que você já falaram, é um disco, assim, sobre experiência, sei lá, com heroína, com... Bem, o lance é o seguinte, independe de eu estar num momento complicado ou não, porque de repente eu trabalho, né? Sabe? Então, assim, isso é uma opção. Naquele momento, a gente realmente sentiu que se a gente fizesse uma coisa mais próxima do que a gente estava sentindo, ao invés de tentar forçar músicas alegres e mais pra cima, assim, a coisa fluiria mais naturalmente. E nessa época a gente estava justamente convivendo com o problema de não ter baixista, que foi um problema no Quatro Estações. Que de repente o Dado toca na maior parte das faixas, eu toco em algumas e em outras é o Bonfá. No 5, por sugestão do Bonfá, a gente chamou um amigo nosso, Bruno, para tocar o baixo, só que de repente isso complicou geral, porque ele era um pouco parecido com o Eduardo Paraná. Então a gente fala, Bruno, 2 notas. Pelo amor de Deus, Montanha Mágica é assim, pão, 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 pão. Pão, pão, pão. É isso, e a gente quer que seja isso durante 10 minutos, ok? E de repente era muito difícil, porque as pessoas acham que é fácil tocar 3 notas, e não é. Não é fácil tocar 3 notas, mas de jeito nenhum. Então a música não vinha. E a gente ficou anos no estúdio, acho que nem demorou tanto tempo quanto Quatro Estações, mas assim, a gente ficava muito tempo para gravar um disco que tem 8 músicas só, entendeu? Então de repente ficava durante horas, assim, vamos fazer com clique. Não, vamos fazer sem clique. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Por quê? Porque o Bruno é um cara fabuloso, ele tá com um trabalho super legal com Sound Machine agora e tudo, mas ele não tinha a nossa formação, entendeu? Eu dei de presente o disco do Velvet Underground pra ele saber o que é. Olha isso, é Pale Blue Eyes. É 5 minutos disso. Porque é a nossa linha musical, a gente faz isso. Não, vai parecer que a velha história, vai parecer que eu não sei tocar. E não tem, a gente está gravando o nosso disco, vai sair do nosso jeito.
Então, demorou muito tempo porque tudo tinha uma saidinha de nota, entendeu? Era... Não. Sabe, a gente quer fazer um disco que é lento, é a ideia, a gente discutiu, sabe? Aquele disco foi feito de propósito. Vamos fazer uma música de 11 minutos, de 12 minutos, Por sabe? quê? Porque a gente teve vontade. A gente tentou seguir um caminho pop e não estavam saindo coisas que a gente gostava. A gente falou, bem, o que está saindo é isso. As coisas que saíam que a gente gostava eram todas coisas lentas. O Dado chegou um dia, olha, eu fiz essa música. Era Montanha Mágica. Ele falou, putz, isso é maravilhoso. Vamos usar, entendeu? Aí o Bonfá chegou, ele chegou com o Teatro dos Vampiros, que é uma música pop, mas é lenta. Aquilo é muito lento. Entendeu? É sempre precisei... Entraram coincidências. Na época eu estava lendo muito sobre a Idade Média, sobre Templários, não sei o que. E a gente é uma banda, quer dizer, cada um traz um pouco de sua coisa. E por um determinado motivo, todo mundo trouxe coisas que tinham aquela vibração. Que quando, quem está numa banda sabe, a banda tem um ritmo próprio. Não adianta um da banda tentar fazer uma coisa, a banda fala um pouco mais alto. E assim, tava todo mundo, a gente, vamos fazer umas músicas alegres, vamos fazer umas coisas legais pra cima, porque chega, esse país tá tão mal. E realmente isso não apareceu. A gente poderia ter tentado, se a gente tentou com Sereníssima e tentou com O Mundo Anda Tão Complicado. Mas o que a gente realmente achou que estava mais próximo do que a gente sabe fazer e coisas que estavam legais, era justamente abrir o disco com Pois Nasci, Nunca Vi Amor. Pronto, esse é o disco. Entendeu? Depois do Quatro Estações, que é uma tentativa de uma busca espiritual, uma tentativa de buscar amor, deu no que deu, gente. O Collor foi eleito, ele acabou com o nosso país. Porque assim, o Quatro Estações foi lançado um pouquinho antes das eleições. E o 5 foi lançado já com Collor no poder, em dezembro. Depois que ele já tinha pego o dinheiro de todo mundo. Então, era o clima. Não tinha... A gente fala um pouco, assim... Eu vou falar da minha vida, né? Então, é aquilo. Quase acreditei na sua promessa e o que vejo é fome e destruição. Então, o disco veio daquele jeito. E foi aquela coisa de comprar uma ideia. A gente falou, bem, é o que está saindo, então vamos fazer um disco assim. É o seguinte, com Quatro Estações, a gente virou uma grande banda pop. Foi um momento pop. A gente saiu na Veja, entendeu? Daquele disco a gente teve, acho que 9 hit singles. Foi uma coisa absurda, porque não são músicas comerciais. O disco abre com Parece Cocaína, mas é só tristeza, talvez tua cidade. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E o descompasso e o desperdício herdeiros são agora da virtude que perdemos. Isso assim, eu fui chamado Olavo Bilac do rock, né? Tudo bem, mas de repente tocou no rádio, todo mundo se identificou, todo mundo gostou. Pop. Não adianta, virou pop. Então a gente falou, bem, banda pop a gente já foi. Então vamos tentar ser uma outra coisa? Vamos ver se eles vão tocar Metal Contra as Nuvens no rádio. Entendeu? Vamos ver, vamos tentar. E o que acontece é o seguinte, naquela época eu não estava usando heroína, eu não estava fazendo nada disso. Isso tudo já tinha passado. Entendeu? Mas eu resolvi, bem, as músicas, eu sempre escrevo as letras depois de ter as músicas. Então, as músicas que estavam vindo eram essas coisas lentas, era uma coisa assim de tristeza, tinha uma certa coisa assim, ai, a coisa não está dando certo, sabe? Aqueles anos todos que passaram foi um grande velório do Ayrton Senna, entendeu? Para mim foi aquela coisa daquela esperança que eu, pelo menos, eu sentia, sabe? Desde a época do Tancredo, e depois Tancredo morre, aí depois veio as eleições, todo mundo levando a maior fé. Tá bom, é o Collor, mas quem sabe, né? E de repente deu no que deu, e a cada dia que passa você vai descobrindo que a situação é pior do que você podia imaginar. Porque teve um momento que aí que você começou a ver que o pessoal estava roubando mesmo. Quando começou aquela coisa de PC, e você tão perdido mesmo. O que vai acontecer? Isso refletiu na música. Não tinha como eu ser honesto e falar assim, está tudo bem, está tudo feliz. Realmente, você tem razão, não ia dar para escrever um quase sem querer. Entendeu? A única saída era aquela coisa do mundo anda tão complicado, mas eu tenho essa pessoa que gosta de mim e de repente, sabe, vamos levar para esse lado. Agora, como as músicas estavam vindo, a música já estava falando disso, aí o que eu achei legal? Tipo, pegar uma experiência recente minha, que foi essa coisa de mexer com substâncias que são coisas assim, muito perigosas e terríveis
e tudo, e escrever sobre isso. E tentar, como letrista, né, colocar dentro das músicas essa experiência, para ser um retrato daquele momento, entendeu? Então o disco é um retrato daquela época, entendeu? É um disco assim, por exemplo, o Descobrimento do Brasil é um disco sobre perda, mas são poucas as pessoas que percebem isso, por causa do jeito que as músicas estão estruturadas. Todas as músicas são músicas de despedida. Não teve uma pessoa que me falou isso, mas todas as músicas são músicas de despedida. 29 é tipo assim, quando você deixou de me amar, eu aprendi a perdoar e tipo assim, acabou. A fonte é acabou. Do espírito sai de mim que acabou. Perfeição é tipo assim, sabe? Agora a gente pode celebrar, mas tudo acabou. Tá tudo morto, enterrado e pronto. Descobrimento do Brasil é, eu tô querendo me casar, mas eu não posso. Os barcos, tipo assim, você diz que tudo terminou. Entende? Só que isso é muito relativo. Cada pessoa, eu não gosto de explicar as músicas, porque cada pessoa sente a música de uma maneira. Todo mundo cismou que Quatro Estações é um disco maravilhoso. Agora eu tô com esse discurso meio bobo, mas eu lembro para as pessoas, olha, Pais e Filhos é uma música sobre suicídio. Entende? E é. Só que as pessoas não percebem. Eu não gosto de ficar explicando, mas é. Ela se jogou da janela do 5º andar, nada é fácil de entender, e conta a história. Só que todo mundo cismou que é um disco maravilhoso e alegre e tudo, e o 5 é depressivo, então tudo bem. Eu não vejo tanta diferença. Eu acho que o 5, de repente, oferece até mais saídas do que o 4 Estações. Porque no 4 Estações a saída do cara é ficar lá, Cordeiro de Deus. E no 5 não. O 5 o cara fala, eu quero um dia de sol num copo d'água, entendeu? Ele fala, eu vou cuidar de mim. No final de Vivendo no Litoral é tipo assim, eu vou cuidar de mim, sabe? Quero ser feliz ao menos. O plano é ficarmos bem. E as pessoas não percebem, entende? Fica uma coisa. Então isso é uma coisa completamente maluca, porque cada pessoa diz uma coisa. Então quando entra nessa coisa, a Legião não faz mais rock. Então eu não entendo. Se bem que eu tô dentro da banda, né? O Dado talvez tenha uma opinião, o Bonfá vai ter outra opinião, uma outra pessoa vai ter uma outra opinião. Mas assim, o que eu vejo das coisas é que cada pessoa identifica dentro do seu universo interior o que pega, o que passa. Tem muitas pessoas que não se identificam mais com a Legião Urbana, entendeu? Porque não querem mais ouvir essas coisas. Tem outras pessoas que estão descobrindo Legião Urbana agora. Eu recebo cartas de meninos e meninas de 14, 15 anos que sabem que eu vi no Descobrimento do Brasil e tipo, que é isso? E estão lá, e estão comprando o primeiro disco, estão descobrindo 2, sabe? Estão ouvindo Eu Era um Lobisomem Juvenil pela primeira vez na vida. Eu acho isso maravilhoso. Mas é assim, isso é muito assim. Tem muito o que a imprensa coloca em cima do disco e o que você fala do disco. Como a gente não fala sobre as músicas, então fica uma terra de ninguém. Cada pessoa decide o que significa cada música. Mas, por exemplo, assim, eu acho Quatro Estações um disco pesadésimo. Que história é essa de há tempo são os jovens que adoecem e há ferrugem nos sorrisos e só o acaso estende os braços, entendeu? E isso é muito pesado. Eu acho muito pesado, sabe? O cara lá fica gritando que é só o amor, de repente assim, não me mata, por favor, sabe? Tem que ter uma solução nessa vida, entendeu? 7 cidades, o cara falando quando teu espírito tá longe de mim, sabe? Quando você tá longe de mim, eu não tenho teu corpo perto de mim, sabe? Meu espírito voa longe, sabe? Sei lá, eu não sei. E de repente o 5 tem o quê? Aprendi a esperar, tipo assim, agora eu estou bem, sabe? Só que eu não tenho mais certeza. Mas, tipo assim, o disco todo funciona muito positivamente. Fala da questão dessa coisa do messianismo, Sereníssima, é toda sobre isso. Tá rolando? É. Tem uma coisa, assim... Quer dizer, na verdade, se as pessoas dizem que o 5 é um disco triste, é porque é um disco triste, o 4 Estações Alegre é um disco alegre. Assim, independe do que eu acho. Mas, assim, é importante lembrar que, de repente, o backlash que veio com o 5 foi uma coisa até provocada por nós mesmos, porque o que as pessoas, assim, não se lembram é que, na época do 4 Estações, estava todo mundo pronto para falar mal. Sabe? Tinha esse clima armado. Era um circo, assim, pronto, já falamos bem dos rapazes do rock and roll, não só nós, mas todas as bandas, né? Então, agora vamos falar mal. E a gente veio com 4 Estações, então não tinha como eles evitarem. E a gente sabia que no próximo disco, independente do que a gente lançasse, as pessoas iam cair em cima. Tanto é que, de repente, assim, eu acho que o 5 tem as melhores letras.
e mal se falou das letras. Pessoas, por exemplo, faziam comentários completamente retardados. Teve uma senhora que escreveu no Jornal de São Paulo que ela, citando como as letras não faziam sentido, ela citou 2 frases de Lage d'Or, que era: meu tornozelo coça por causa de mosquito, estou com os cabelos molhados, me sinto limpo. Aí ela disse que isso não fazia sentido, eu fiquei pensando assim, ué, será que não tem mosquito em São Paulo? Ou então, será que essa senhora não toma banho? Sabe assim? Porque, né, país tropical, cabelos molhados, se sentir limpo e tudo. Então foi uma coisa, as pessoas decidiram que não era, então não era. Tanto é que agora, com o descobrimento do Brasil, também não dá para evitar, porque a gente está fazendo realmente uma coisa que a gente sabe fazer, que a gente gosta de fazer. Não é um disco difícil, né? O 5 era difícil, a gente realmente decidiu fazer para ter uma certa liberdade de ação. Mas as pessoas também não falaram, não. Sabe, e ficou aquela coisa, Legião, é Legião. Quem gosta é o público, quem dá força sempre é o público. Entendeu? Então a gente está do lado do público, eu não me preocupo mais. Antigamente eu me preocupava muito, eu ficava magoado quando falavam da gente e tudo que eu pensava, poxa, nós somos tão legais, essas pessoas aqui, que nem esse outro energúmeno, também do mesmo Jornal de São Paulo, dizendo que a gente não podia ter escrito uma música como Soldados, porque a gente não tinha servido o exército. E explicando, eles não podem escrever essa música. E, tipo, o cara não entendeu nada, né? Primeiro que aquela música não é nem sobre a questão de serviço militar. A música vai muito além disso. Então, conviver um pouco com isso, sabe? Então, assim, esse é o motivo que, de repente, é isso que dá força a gente voltar a se apresentar num palco. Porque aí a gente tem um contato direto com as pessoas. Entende? Mas a gente prefere dar um espaçamento, assim, porque são só 6 discos virtualmente, então, e embora a gente tenha muitos sucessos, é um pouco cansativo cantar sempre as mesmas músicas e muito desgastante. Mas aí é isso. Aí depois do 5, aí veio o Descobrimento do Brasil. Não, pois é, tem música para acampamento que música para acampamento. O Música para Acampamentos é que fechou a tampa. Você perguntou, foi o 5 que fechou a tampa? Não, o Música para Acampamentos que a gente pensou, bem, terminou a primeira fase da Legião realmente. Sabe, a gente achou importante fazer um registro, não foi disco de contrato da gravadora. A gente teve até que fazer um contrato separado pro disco, porque eles não queriam lançar. Era pra gente ter lançado depois do 4 Estações, eles não quiseram lançar, o projeto já estava todo em cima. Porque é bacana ter um registro da banda tocando ao vivo, né? E o pessoal da gravadora não quis, foi uma época ruim com a gravadora, a gente brigou com eles e tudo, quer dizer, eles brigavam muito com a gente. E depois, quando surgiu a ideia do disco, foi porque teve o acústico MTV, e embora a gente não quisesse lançar um disco inteiro unplugged, a gente achou, olha, aqui tem um material muito, muito bom. Vamos pegar, e ao invés de fazer um disco ao vivo, que é uma apresentação só, que de repente você ouve o show, né? Vamos fazer um apanhado de como a gente era em diversas instâncias. Então tem a gente tocando com Billy em 86 no Morro da Urca, e de repente tem coisas que é só violão e voz, tem coisas que é tocando na frente de 50 mil pessoas em São Paulo, tem outras coisas assim com outras sonoridades, alguns arranjos diferentes, tem ensaios de estúdio. Eu achei que isso foi uma ideia muito boa, e assim, é um disco que eu gosto muito. Tem aquela versão de Bader que foi um improviso com aquele começo do sai daí, garoto, não sei o que, bebê. Putz, eu acho aquilo tão legal, me lembro tanto de Brasília. E assim, foi uma ideia legal. Agora não foi uma coisa assim de vamos e tudo, ainda mais porque lançar um disco duplo ao vivo, sabe? Assim, você sabe, não foi uma coisa de ganância. Acho que foi para registrar o trabalho mesmo e pra gente sentir onde que a gente estava. Sabe, pra gente até perceber. Agora nós temos essas opções. A gente pode fazer uma coisa mais acústica, uma coisa mais tranquila. A gente pode fazer uma coisa mais pesada, mais pop, sabe? E, por exemplo, por falar coisa de ganância e tal, que você falou ainda há pouco, tem uma coisa também que, enfim, vocês falam às vezes um pouco isso. Porque a Legião é um momento, assim, na vida de vocês, você até ainda há pouco já falou isso, mas pra ganhar dinheiro, né? A Legião é isso? A Legião é uma empresa? A Legião Urbana é uma empresa, assim, na vida de vocês? Não, a gente tem empresas, né? Mas assim, é aquilo que eu já estava falando antes, entendeu? Eu não faço as coisas por dinheiro, mas o dinheiro é a motivação principal. Porque eu não vou ficar em casa, tipo, passando fome com o meu violão, entendeu? Se as pessoas não forem ouvir o que eu estou fazendo.
Entende? Todo artista gosta. Artista é que nem criança. A criança faz o desenho, vai correndo mostrar. Pai, olha aqui o desenho. Mãe, olha o desenho. Entendeu? Olha que bonito que eu fiz. Ah, minha filha, meu filho. Poxa, lindo. Então é isso, assim, sabe? Claro que, de repente, assim, eu não... É aquela tal história. A gente não tenta não dar passos em falso exclusivamente por causa de uma preocupação com o dinheiro. Agora, é o meu trabalho, né? Sabe? Se o padeiro faz pão, ele pode até dar pão para os pobres, mas vão ter que comprar o pão dele, senão ele vai à falência. E nós já sabemos como funcionam as gravadoras. Se você não tem sucesso, bye bye. Se você não vende disco, a próxima vez vai ser difícil vocês conseguirem uma entrevista com a gente. Entendeu? Porque de repente a gravadora vai empurrar outros artistas. Às vezes vocês não vão nem lembrar, entendeu? Vai ser difícil. O público, entendeu? Fica um pouco turvo esse reconhecimento do público, da mídia, da imprensa. Você faz um show, vai ser difícil conseguir divulgação. Você lança um disco, a distribuição não vai ser legal. Entendeu? Então tem um lado da gente defender o nosso lado também, por parte da gente, e também pro nosso... Se eu quero que o meu disco chegue lá em Cascavel, sabe? A gente tem que ser bem sucedido. Entendeu? O máximo que a gente foi com 5. Que é o máximo, assim. O que eu posso fazer, por exemplo, e que é uma coisa que a gente pretende fazer, talvez mais tarde, é com a Rocket, que é a gravadora do Dado, a gente fazer coisas completamente alternativas. Mas a partir do momento que a gente vendeu 3,5 milhões, tá indo para 4 milhões de discos, assim, eu espero. Mas assim, sabe, por que a gente vai de repente tomar uma atitude que eu consideraria desrespeito ao público, entendeu? Sabe? Tipo, eu já fiquei um pouco assustado com a reação aos 5, mas é gozado, porque é aquela coisa da concepção. O disco continua dentro da concepção da Legião. Então tem muita gente que o disco favorito deles, da Legião Urbana, é o 5. Porque é um lado, são as pessoas que gostam, que desde o Por Enquanto Eu Era um Lobisomem Juvenil e tudo, é essa a linha da Legião que eles gostam. Tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que preferem o Que País é Este, porque preferem Teorema, Petróleo do Futuro, sabe, Metrópole, 65, Duas Tribos, mais do mesmo. Isso é um outro público. Agora, eu vou estar sendo completamente hipócrita se eu estiver trabalhando para uma multinacional e não disser que fazer dinheiro é importante. Entendeu? Essa entrevista aqui, por mais que eu goste da MTV e tudo, eu não tenho que passar por esse trauma, entendeu? De ficar com um bando de homem cabeludo aqui nesse calor, entendeu? Pra falar do trabalho e tudo, se o fã não tiver o produto na loja e puder ir lá comprar, entendeu? Porque senão, eu pego o meu violão e eu toco pros meus amigos. Ou então, como a gente fazia bem no começo. Mas aí é outra coisa, é uma coisa mais pequena, é uma coisa assim, sabe, de você tocar numa festa, uma coisa... Se a partir do momento que a gente decidiu que a gente vai vencer o mundo, mesmo que o mundo seja só Brasília e Sobradinho, né? Mas assim, é uma coisa, tipo, todos os artistas que a gente gosta têm essa aceitação popular, legal. E aqui no Brasil, só agora que está acontecendo essa coisa de haver as gravadoras independentes que permitem que você tenha um trabalho e que você tenha uma vida digna com o seu trabalho, lançando um número X de cópias. Até pouco tempo atrás, a gente tinha que realmente, assim, sabe, se você não vende 500 mil, 800 mil cópias, sabe, vá fazer show todo dia, porque senão você não vai ter uma vida digna com o seu trabalho. Eu acho que isso, assim, é uma coisa que existe em todos os campos de atividade no Brasil. Todo mundo que está aqui nessa sala sabe, os rapazes aqui, tipo, a gente tem que ralar nesse país, é ralar. A gente tem que ver, sabe, fazer coisas que não seriam exatamente o nosso trabalho, mas a gente tem que ir lá e tem que fazer, a gente tem que estar sempre disposto, vamos lá em frente. Às vezes é dificuldade, é a câmera que quebra, é o transporte que não chega, é o dinheiro para o almoço que não tem, mas vamos em frente e vamos fazer. Embora a gente seja bem sucedido, e muito bem sucedido, eu acho, assim, para a realidade brasileira e tudo, pelo trabalho que a gente se propõe a fazer, mas a coisa também não é fácil. Entende? E aquela coisa de clipes e tudo, assim, às vezes a gente prefere investir no emocional, no interior, na vida da gente e tentar colocar a cabeça em ordem, do que de repente sair fazendo, sabe, tipo assim, zilhões de clipes e zilhões de coisas. Porque o bem ou mal, todo o dinheiro que a gravadora investe na gente, esse dinheiro é nosso. A gravadora não tem o dinheiro lá dele. Não, tudo que eles usam é nosso.
é das cópias, no caso da Odeon, por exemplo, que é uma gravadora legal, que hoje em dia está trabalhando bem. Mas esse dinheiro todo vem dos Beatles, vem dos Paralamas, vem da Marina, sabe? Vem da gente, vem do Milton Nascimento, que gravou com eles durante um tempão, do Beto Guedes, da Clara Nunes. O dinheiro que eles têm até para investir em artistas novos e tudo, e até para a gente fazer o nosso produto, que custa caro, sabe? O Descobrimento do Brasil custou $70 mil, sabe? E assim, sabe, esse dinheiro todo vem da gente. Então, é uma coisa. Agora, é claro, a pessoa poderia falar, ok, Renato, você está falando essas coisas, mas por que vocês não fazem um esquema mais independente e tudo? Porque o tempo passou e a gente não pegou, assim, esse tempo. Eu acredito que talvez se a gente estivesse começando agora, a gente tentaria um outro caminho, a gente tentaria um caminho como Sepultura, por exemplo. Entende? Ou então, como as bandas novas. Sabe? Mas existe muito o atrativo de você estar numa multinacional, porque isso significa que a sua música, se cair no gosto do público, vai tocar na rádio, vai ter na loja, sabe? Vai aparecer na televisão, vai aparecer no jornal. E o rock não é só música, o rock tem todo esse aparato, né, de informação. E mesmo assim, quantos de vocês que estão assistindo lá para dentro do Brasil, assim, de repente foram procurar aquele disco da Legião Urbana e não tinha? E olha que é Legião Urbana. Eu mesmo já fui procurar, quando eu procuro até coisas assim, claro, um pouco mais desconhecidas, mas os primeiros discos do The Fala, gente, é comprar no dia que você vê na loja, porque depois some. Entende? O problema do vinil versus CD, sabe? Então, claro que o dinheiro é importante. Agora, a gente não deixa isso interferir, entendeu? Eu quero, por exemplo, assim, poder ter a tranquilidade de terminar essa entrevista, eu estar na minha casa, sabe? Eu ter a minha cama para dormir, sabe? O meu filho tá na escola. Isso tudo, ó, é grana. E tem a vantagem, né? Eu não tô roubando, não tô matando e não tô mentindo. Porque mesmo que eu seja o maior hipócrita, a pessoa só compra o disco se quiser. Se a pessoa estiver ligando na rádio e estiver tocando uma canção do artista lá, esse cara não tem nada a ver, muda a estação. Não é forçado, entendeu? Ninguém é obrigado a sair e comprar um produto X, seja quem for. Você não é obrigado a sair de casa e comprar o disco do Guns N' Roses. A pessoa vai porque se interessa, porque tem curiosidade e tudo. Então eu acho que isso é legal. Agora, é o meu trabalho, né? Assim, e eu acho que o dinheiro é importante. E isso a gente fala desde o começo. Eu nunca pensei em fazer nada para me vender. Agora, se eu faço uma coisa que eu acredito e se eu acho que essa coisa tem qualidade, eu acho que a gente merece, a banda merece ter o maior retorno possível. E você não sabe a quantidade de dinheiro que se rouba nesse país. Isso eu não vou nem entrar, porque tem tantas outras áreas de atividade realmente que, sabe, professor, sabe, médico, o povo realmente que trabalha, sabe? Então eu não tenho nada que estar falando, eu sou um artista de rock and roll, sou famoso, sabe? Eu tenho que mais é que agradecer a sorte que nós temos, sabe, das pessoas gostarem da gente e tudo. Mas vocês não têm ideia do que eles roubam da gente. Se eu te disser quanto que a gente paga de imposto e esse dinheiro não volta, eu não sei, entendeu? Se eu tiver um acidente aqui, sabe, eu vou ter que ir para um hospital particular e, ó, eles estão tirando dinheiro, estão pegando dinheiro. Tipo assim, durante anos, gente, com essa inflação absurda que a gente tem aqui no Brasil, a gente só recebe 4 meses, 5 meses, às vezes 6 meses depois do que a data que a gente deveria receber, sem correção. Entendeu? Então o disco vendeu 10 cópias em janeiro, você vai receber em agosto os cruzeiros das 10 cópias em janeiro. E quando chega, sabe, é assim. Então assim, sabe, eu acho que dinheiro é uma coisa importante, sim. Eu sou capitalista. Se eu não fosse, eu estava sendo anarquista, que nem o pessoal do Crass, fazia uma cooperativa e tudo. Mas existem caminhos. O Dado tá com a Rocket, existem as bandas novas que estão aparecendo. Entendeu? Eu tenho planos de fazer algumas produções e tudo, né? Assim, e tudo aí, tipo, isso fica para vocês decidirem se é verdade ou se não é verdade. Pois é, mas exatamente qual é o futuro da Legião Urbana? Eu não... Tá falando desse tipo de coisa. Eu não sei. Eu espero que agora a gente faça shows e que, sabe, que a gente continue tendo inspiração, né? Porque também o poço pode secar, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar, sabe? Daqui a pouco a gente lança o nosso Undercover of the Night e acabou o Rolling Stones, sabe? O que eu vou fazer? Né? Não sei. Eu acho que até agora o Descobrimento do Brasil a gente está indo bem, sabe? Porque a gente tem... Eu gosto das coisas que a gente faz. E o Dado gosta, e o Bonfá tem feito músicas, e a gente tem... Mas de repente, sei lá, passou a fase, de repente, sabe? O Patufu vai estar falando coisas que de repente são tão
legais e tudo. Meu estômago roncou agora, fez. Sabe? Aí o Pato Fu, de repente, lançou uma coisa que é tão legal que de repente eu vou ficar, poxa, eu não vou. Não preciso mais falar isso, porque tem outras bandas que estão falando isso de uma maneira mais especial e de uma maneira mais legal. A gente está aí até agora porque a gente acredita que ainda tem alguma coisa que a gente pode contribuir. Entende? Mesmo que seja uma coisa repetida e tudo, que eu não acho, eu acho o Legião super legal. Mas a gente sempre acha assim, poxa, isso aqui é uma coisa bonita de se dizer.